Como o anticristo enganará Israel para que o aceite como seu Messias? Esta é, sem dúvida, uma das questões mais debatidas na escatologia bíblica, pois o engano do anticristo será a maior fraude espiritual de toda a história. Israel, o povo escolhido de Deus, que recebeu as promessas e profecias sobre a vinda do verdadeiro Messias, não reconheceu Jesus quando ele veio em humildade, o rejeitou e o crucificou. E no fim dos tempos acabará aceitando um falso Messias. E aqui surgem perguntas de tirar o fôlego. O que o anticristo fará para convencer os judeus de que ele é o Messias prometido nas Escrituras? Que sinais, que pactos e que aparência ele apresentará para seduzir a nação que há séculos espera seu Redentor? Caro ouvinte, neste vídeo responderemos a essas perguntas à luz da palavra profética e veremos como Israel cairá nesse engano, que trará consigo grande dor e sofrimento, até que finalmente os olhos de muitos sejam abertos para o verdadeiro Rei dos Reis, Jesus Cristo. Antes de continuar, diga-nos, de que país você está assistindo e qual o nome da igreja que você frequenta? Deixe um comentário, queremos saber mais sobre você. Vamos começar. Os eventos proféticos da Bíblia são surpreendentes porque não são meras possibilidades, mas realidades anunciadas que serão cumpridas no tempo determinado por Deus. Um desses eventos é o aparecimento do Anticristo, apresentado nas Escrituras como o governante final do mundo, o homem do pecado, a besta do Apocalipse. Sua manifestação ocorrerá após o arrebatamento da igreja, quando o mundo buscará um líder capaz de trazer ordem em meio ao caos. Muitos depositarão sua confiança nele e acabarão se submetendo ao seu governo, até mesmo aceitando a marca da besta como um sinal de lealdade. Mas o mais chocante é considerar que o anticristo não só enganará as nações, mas também conseguirá seduzir Israel, apresentando-se como o Messias prometido e sendo acolhido como um aliado. Surge aqui uma questão perturbadora. Como isso é possível se o povo judeu possui a lei, os escritos e os profetas? Como pode a nação que leu, memorizou e ensinou as advertências de Deus abrir suas portas ao impostor? A resposta está na própria palavra. O engano do anticristo não será um incidente isolado ou um acidente da história. Será o cumprimento de um plano profético delineado há séculos. As Escrituras não o apresentam como uma surpresa, mas como um aviso repetido. No Monte das Oliveiras, Jesus anunciou que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, capazes de seduzir com sinais e prodígios extraordinários. Séculos depois, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses sobre o homem do pecado, um ser cuja vinda seria apoiada pelo poder de Satanás, com milagres mentirosos e com todo o engano da injustiça. Os profetas do Antigo Testamento também apontaram para esse cenário. Daniel falou de alianças que seriam confirmadas e depois quebradas, da abominação da desolação no lugar santo. Zacarias profetizou sobre Jerusalém como uma pedra pesada para todas as nações. Ezequiel descreveu alianças enganosas que abririam caminho para a traição. Cada uma dessas vozes aponta para o mesmo resultado. Israel será colocado no centro do cenário mundial e será protagonista de uma farsa sem precedentes. Não será uma coincidência política ou um simples tratado internacional. Será o cumprimento exato do que já havia sido revelado muito antes que a história o confirmasse. O povo que deveria reconhecer o verdadeiro Messias será seduzido pelo impostor. Não porque o anticristo tenha poder superior ao de Deus, mas porque a profecia o permite e porque a cegueira parcial que pesa sobre Israel prepara o terreno para esse momento decisivo. A estrutura foi definida, a cortina da história foi levantada. O que está por vir não é mito ou especulação, é o cumprimento profético. E no centro desse palco está Jerusalém, a cidade do grande rei, onde a mentira mais perigosa de todos os tempos será aceita como verdade. Vamos analisar essa questão com mais detalhes. O mistério do engano do anticristo não é uma coincidência nem uma fraqueza de Deus. Trata-se de um plano profético já revelado nas Escrituras, onde convergem fatores espirituais, históricos e doutrinários. A questão não é se Israel pode ser enganado, mas por quê? Em primeiro lugar, precisamos abordar a expectativa messiânica equivocada.
Desde os tempos antigos, Israel aguarda um Messias político e militar. O povo ansiava por um descendente de Davi que levantasse exércitos, quebrasse o jugo estrangeiro e estabelecesse um glorioso reino terrestre. Quando Cristo veio proclamando arrependimento e salvação espiritual, ele não se encaixava nessa imagem. Ele não carregava uma espada, não reuniu um exército, não expulsou Roma com violência. É por isso que muitos o rejeitaram. A literatura rabínica da época confirma isso. O Targum de Jonatas, sobre Isaías 11, interpreta o Messias como um guerreiro que subjugaria as nações. O Talmud babilônico, Sanhedrin 98a, descreve o Messias como alguém que libertará Israel da opressão política. E no Salmo 17 de Salomão, escrito no período intertestamentário, o filho de Davi é mencionado como um rei que destruirá os gentios com poder militar. Essa era a mentalidade predominante na época de Jesus. Portanto, quando viram um humilde carpinteiro pregando o amor ao inimigo e o arrependimento, muitos o rejeitaram. Queriam um líder que restaurasse a glória nacional, não um salvador que carregasse o fardo do pecado. O problema é que essa mesma expectativa permanece viva hoje e será a porta de entrada para o anticristo. Israel não buscará um redentor espiritual, mas sim um líder forte que lhe proporcione segurança política. O falso Messias se apresentará como o defensor de Jerusalém, o garante da paz e o protetor do povo, e por isso será aceito. O acadêmico Michael Lawrence Brown, em Our Hands Are Stained with Blood, resume desta forma: o anseio por um libertador nacional e a pressão constante do antissemitismo cultivaram a expectativa de um Messias que primeiro protegerá o povo e depois cuidará do espiritual. Essa expectativa abrirá caminho para o impostor. Um erro que vem sendo fermentado há séculos se repetirá no momento profético designado. Israel acolherá aquele que promete proteção nacional, mesmo que isso não traga redenção espiritual. Agora devemos nos perguntar: como o anticristo tirará vantagem dessa expectativa messiânica equivocada? O falso Messias não chegará com violência desde o início, mas com astúcia. Ele se apresentará como a concretização de tudo o que os rabinos e as tradições esperam há séculos. Ele ascenderá como político e militar. Ele aparecerá no cenário internacional como um defensor da paz e um protetor contra o antissemitismo. Ele firmará acordos que garantirão a segurança de Israel contra nações hostis. Assim ele cumprirá o que foi anunciado em Daniel capítulo 9, versículo 27, e ele confirmará a aliança com muitos por uma semana. Este tratado será visto por Israel como um ato messiânico de libertação e proteção. Também apoiará Jerusalém como sua capital espiritual. Para o povo judeu, a centralidade de Jerusalém é um sinal da era messiânica. Zacarias capítulo 12, versículo 3 adverte: e naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. O anticristo, ao exaltar a cidade, conquistará o aplauso da nação, que o verá como o Messias que honra seu centro espiritual. Outra estratégia será facilitar a reconstrução do templo. Isso atenderá a uma das expectativas mais acalentadas do judaísmo contemporâneo. O próprio Jesus alertou em Mateus capítulo 24, versículo 15, sobre a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que estava no lugar santo. Este aviso implica que haverá um templo restaurado e que o anticristo usará sua reconstrução como confirmação de sua suposta identidade messiânica. É claro que ele também usará a linguagem messiânica. Falará de paz, segurança e restauração. Suas palavras ressoarão com as interpretações rabínicas que aguardam o ungido como o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6 descreve o verdadeiro Cristo como o príncipe da paz. Mas o anticristo tomará essas mesmas palavras para si, imitando a verdade e envolvendo Israel em enganos sutis. Por fim, a dor histórica do antissemitismo será explorada. Ao longo dos séculos, Israel sofreu perseguições, do Egito ao Holocausto. O anticristo se revelará como o único líder que realmente se importa com o futuro do povo judeu. Essa fachada de compaixão lhe dará credibilidade, mas será apenas um disfarce para uma futura traição. Dessa forma,
O anticristo não precisará se impor à força num primeiro momento. Ele simplesmente precisará encarnar o que Israel erroneamente esperava: um líder nacional, um defensor de seu povo, um restaurador de Jerusalém. Essa será sua maior armadilha. O próprio Jesus nos alertou em João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Em segundo lugar, devemos falar do poder dos sinais e maravilhas. O apóstolo Paulo adverte em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. A vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O anticristo não chegará apenas com discursos políticos ou pactos diplomáticos. Seu maior recurso será o sobrenatural. Demonstrações de poder, falsos milagres e maravilhas espetaculares o apresentarão como alguém único na história. E para um povo como Israel, que sempre buscou sinais para confirmar o divino, isso será uma armadilha perigosa. Jesus alertou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas não será apenas o anticristo que fará maravilhas. Apocalipse, capítulo 13, versículo 13, revela o papel do falso profeta. Ele também realiza grandes sinais, de modo que até fogo faz descer do céu à terra, diante dos homens. Essa figura religiosa terá uma missão fundamental: autenticar o anticristo como o verdadeiro Messias. Ele invocará fogo do céu, imitando o que Elias fez no Monte Carmelo, narrado no livro de Reis, capítulo 18, versículo 38. Então desceu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e lambeu a água que estava na vala. O judaísmo ensina até hoje, com base na profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que Elias deveria aparecer diante do Messias. Assim, quando o falso profeta realizar sinais semelhantes aos de Elias, Israel interpretará isso como o cumprimento daquela promessa. Eles o verão como o esperado Elias, e se Elias apoia o suposto Messias, então, de acordo com o entendimento deles, esse líder deve ser o ungido de Deus. Assim, o falso profeta, com sinais mentirosos e maravilhas enganosas, será a chave para convencer o povo judeu de que o anticristo é o seu Messias. Israel verá milagres, ouvirá palavras de paz e acreditará que sua esperança milenar chegou. Mas, na realidade, estará testemunhando o engano mais perigoso da história. Como David Ray Wilkerson alertou, o diabo imitará os sinais do céu, e aqueles que buscam o espetacular sem a cruz serão os primeiros a cair em seu engano. Em terceiro lugar, precisamos abordar a cegueira espiritual parcial que assola Israel. O apóstolo Paulo, em Romanos 11:25, declara: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Esta passagem revela um mistério profundo. Israel, o povo escolhido por Deus, vive sob um endurecimento espiritual permitido pelo próprio Senhor. Não é uma rejeição absoluta ou eterna, mas sim uma cegueira parcial e temporária que prepara o terreno para a futura restauração da nação. O próprio Jesus anunciou isso com antecedência no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Aqui vemos o paradoxo profético. Israel rejeitou o verdadeiro Messias porque ele veio em obediência ao Pai. Mas um dia eles abraçarão o impostor que se apresentará em seu próprio nome, com aparência de poder e autoridade. Essa cegueira espiritual não significa que Israel ignore as Escrituras. Pelo contrário, é um povo que memoriza, estuda e honra a Torá e os profetas. No entanto, o véu que cobre seus olhos os impede de ver Cristo nessas mesmas Escrituras.
Como o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Mas os seus entendimentos estavam embotados, porque até hoje, quando leem a antiga aliança, o mesmo véu que foi removido em Cristo permanece oculto diante deles. Estudiosos se aprofundaram nesse mistério. John Robert Stott, em seu comentário A Mensagem dos Romanos, explica: a cegueira de Israel não é total nem permanente, é parcial e temporária, uma disciplina divina que abre a porta para os gentios entrarem e, em última análise, prepara a restauração completa do povo de Deus. Douglas James Moo, em seu comentário sobre Romanos, acrescenta: dureza não é simplesmente falta de informação, mas uma incapacidade espiritual de discernir a obra de Deus em Cristo. Essa incapacidade, longe de ser acidental, faz parte do plano soberano de Deus. Portanto, a nação que mais deveria ter reconhecido o seu Messias será a mesma que abrirá as portas ao anticristo. Não porque o enganador tenha poder superior ao de Deus, mas porque a profecia decretou que, até que o tempo dos gentios se cumpra, Israel viverá de olhos fechados. Esse endurecimento explica o mistério do futuro. Israel, que em seu zelo aguardava o Messias, rejeitou o verdadeiro quando ele veio em humildade e verdade, e acolherá o falso quando ele se apresentar com poder e engano. É o grande paradoxo profético. O povo que ouviu a voz dos profetas e guardou os mandamentos será o protagonista do maior engano espiritual da história, até que o próprio Cristo retorne em glória e retire o véu deles. Em quarto lugar, devemos falar do templo como uma confirmação aparente. Desde a destruição do segundo templo em 70 d.C., o povo judeu sonha com sua reconstrução. Todos os anos, na Páscoa e no Yom Kippur, os judeus religiosos repetem a frase "no ano que vem em Jerusalém", expressando seu desejo de ver a adoração restaurada na casa de Deus. Para eles, a reconstrução do templo não é apenas uma aspiração arquitetônica, é a confirmação da chegada do Messias. O profeta Daniel já havia anunciado isso. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, está escrito: "E ele confirmará a aliança com muitos por uma semana. No meio da semana, porá fim ao sacrifício e à oferta. Depois, com a multidão de abominações, virá o desolador, até que venha a consumação, e o que for determinado será derramado sobre o desolador." E o próprio Jesus alertou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15: "Portanto, quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda." Essas palavras confirmam que no fim dos tempos haverá um lugar santo, um templo reconstruído que será profanado pelo anticristo. A reconstrução do templo enfrenta obstáculos significativos. O mais significativo é que o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, dois dos locais mais sagrados do islamismo, agora estão situados na mesma colina onde antes ficava o santuário. Isso torna qualquer tentativa de construir o templo um gatilho para uma guerra global. Além disso, o conflito político entre Israel e o mundo árabe mantém bloqueada a possibilidade de um projeto tão delicado. Até o momento, nenhum líder tem influência diplomática para negociar com sucesso um acordo dessa magnitude. Será nesse contexto impossível que o anticristo se apresentará como o grande mediador. Com astúcia política, apoio internacional e demonstrações de poder, ele alcançará o que ninguém antes dele conseguiu: um pacto que permitirá a Israel reconstruir seu templo sem desencadear uma guerra imediata. O rabino Chaim Richman, do Instituto do Templo em Jerusalém, declarou em diversas ocasiões que a reconstrução do templo não é um sonho, é uma obrigação que Israel tem diante de Deus. Esse desejo permanece latente no coração da nação. O rabino Israel Ariel declarou que a vinda do Messias está intimamente ligada à restauração do templo. Assim, qualquer líder que facilite esse processo será visto com olhos messiânicos. Teólogos cristãos também apontaram isso. Randall Price, em A Vinda do Templo dos Últimos Dias, escreve: "No dia em que um líder conseguir reconstruir o templo, esse homem será considerado pelos judeus como um mensageiro de Deus." Arnold Genekovich Fruchtenbaum, em Passos do Messias, afirma: "O templo será a plataforma de legitimação do anticristo.
O que Israel verá como a confirmação do Messias será, na realidade, o palco para sua maior farsa. O que parece impossível hoje, um templo no Monte Moriá, será apresentado como possível sob o governo do Anticristo. Ele removerá os obstáculos, negociará com as nações e abrirá caminho para a obra mais desejada pelo judaísmo. E quando os judeus virem o altar restaurado e o culto em andamento, acreditarão que o Messias chegou. Mas o que eles interpretarão como confirmação divina será, na realidade, a armadilha mais perigosa. O próprio lugar que deveria manifestar a glória de Deus se tornará o cenário da abominação da desolação. Em quinto lugar, precisamos discutir a pressão internacional e geopolítica. No livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 3, está escrito: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem serão despedaçados, e todas as nações da terra se reunirão contra ela. Hoje, essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Jerusalém se tornou um ponto crítico para o mundo inteiro. As Nações Unidas, a União Europeia, os Estados Unidos, o mundo islâmico, a Rússia e a China. Todos têm interesse na Cidade Santa. Cada decisão que Israel toma em relação a Jerusalém provoca reações globais. A cidade do grande rei é, literalmente, a pedra pesada que sobrecarrega todas as nações. Israel, cercado por inimigos, isolado na diplomacia internacional e constantemente ameaçado, buscará desesperadamente um aliado para garantir paz e segurança. Será lá que o Anticristo emergirá como o protetor perfeito. Com carisma político, apoio militar e aparente neutralidade, ele surgirá como um mediador da paz. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, advertiu: Quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Essa falsa paz será a estratégia principal do Anticristo. Estudiosos confirmam isso. John Dwight Pentecost, em sua obra Coisas que Virão, ensina: o falso Messias aparecerá como o grande protetor de Israel. Mas essa proteção será apenas uma máscara para uma opressão futura sem precedentes. John Frederick Walvoord, em The Nations in Prophecy, afirma: o Anticristo ganhará a confiança de Israel prometendo segurança em meio ao cerco internacional. Mas no final essa mesma promessa será sua ruína. A pressão internacional servirá como catalisador para a mentira. Israel verá no Anticristo não apenas um aliado, mas um defensor que garante sua existência diante do ódio das nações. E o que começa como um pacto de paz terminará como uma traição sangrenta. Dessa forma, o Anticristo reunirá tudo o que Israel erroneamente almejou: segurança nacional, apoio internacional, a restauração do templo e sinais sobrenaturais. O cenário estará armado para o maior engano da história. O engano do Anticristo não durará para sempre. As Escrituras nos mostram claramente que chegará o tempo em que a máscara cairá e sua verdadeira natureza será revelada. O que começou com promessas de paz e sinais espetaculares terminará em traição e profanação. O profeta Daniel predisse isso com precisão. Vamos ler Daniel capítulo 9, versículo 27. Durante uma semana, aquele governante fará aliança com muitos, mas na metade da semana porá fim aos sacrifícios e às ofertas. E ele estabelecerá no templo a abominação que causa destruição, até que venha o fim desastroso que foi decretado para ele. Esse dia marcará o clímax do engano. O Anticristo, que se apresentara como aliado de Israel, quebrará a aliança, proibirá o sacrifício e colocará a chamada abominação da desolação no lugar santo. O próprio Jesus confirmou isso no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15. Portanto, quando vocês virem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que o leitor entenda, o apóstolo Paulo também explicou isso na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assenta no santuário de Deus, querendo parecer Deus. Esse será o momento em que Israel entenderá que aquele que eles receberam como Messias era, na realidade, o filho da perdição. A partir de então, uma perseguição feroz se iniciará. O livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 13, afirma:
Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. A mulher é um símbolo de Israel, e essa perseguição marcará o maior período de angústia que o povo já vivenciou, conhecido como a Grande Tribulação. O estudioso John Frederick Walvoord, em A Revelação de Jesus Cristo, explica: o aparente triunfo do anticristo sobre Israel será breve. O próprio Deus preservará um remanescente fiel que não se ajoelhará diante do impostor. No entanto, a traição do anticristo também anunciará o despertar de Israel. O profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10, anuncia: E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão por ele como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como quem chora pelo primogênito. Esse será o momento em que o véu será removido. O endurecimento parcial mencionado por Paulo em Romanos, capítulo 11, chegará ao fim. O povo de Israel, enganado pelo anticristo, finalmente abrirá os olhos e reconhecerá o verdadeiro Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que começou como um pacto de paz terminará em abominação. O que Israel viu como confirmação divina se revelará uma armadilha satânica. Mas em meio à dor e à perseguição, o povo se voltará para Deus. O próprio Jesus, rejeitado em sua primeira vinda, será acolhido na glória em seu retorno. O resultado do engano não dependerá dos homens, mas da gloriosa intervenção de Jesus Cristo. O próprio Senhor descerá para pôr fim ao reinado do enganador. O apóstolo João descreve isso no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16. Então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e em sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, exceto ele mesmo. Estava vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome se chama A Palavra de Deus. E os exércitos no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual feriria as nações. Ele as governará com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa, ele tem este nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo virá como um guerreiro vitorioso, acompanhado pelos exércitos celestiais, para derrotar o anticristo e todos os que o seguiram. O apóstolo Paulo já havia anunciado isso na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A batalha final acontecerá no Vale de Megido, conhecido como Armagedon. Lá, os reis da terra se reunirão sob o engano do anticristo, mas o poder de Cristo será irresistível. O enganador será derrotado, seus exércitos serão destruídos e seu falso reinado chegará ao fim. Apocalipse capítulo 19, versículo 20 confirma isso. E a besta foi presa, e com ela, o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos num lago de fogo que arde com enxofre. Este será o destino do anticristo e do falso profeta, o eterno lago de fogo. E com a derrota deles, uma nova era na história mundial começará. O reino milenar de Cristo em Jerusalém e o povo de Israel serão restaurados e adorarão o verdadeiro Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo. E assim chegamos ao fim deste vídeo. Agradecemos do fundo do coração por terem ficado até o final e feito parte deste momento de verdade e reflexão. Se esta mensagem tocou sua vida, convido você a curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que precise. Porque cada clique, cada compartilhamento, você está ajudando a palavra a alcançar mais pessoas e tocar mais corações. Nos encontraremos novamente no próximo vídeo com uma nova mensagem do céu para sua alma. Até lá, que a graça e a paz de Deus o acompanhem todos os dias. Que Deus o abençoe abundantemente.